Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde hoje celebramos o quarto domingo na Páscoa, quarto domingo de Páscoa, e também celebramos o Dia das Mães, data tão importante no calendário civil da nossa sociedade, que nós como igreja gostamos sempre de lembrar a importância das mães nos lares cristãos. Queremos iniciar o nosso culto invocando a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, vamos abrir os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus, suplicando o seu perdão. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento, para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, e merecemos a condenação eterna. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por Tu teres enviado Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, para pagar a nossa dívida por causa dos nossos pecados. Confiamos nos méritos de Cristo que, ao se entregar em nosso lugar, derramar o seu sangue e entregar o seu corpo inocentes, aplacou a Tua ira e nos reaproximou de Ti. Por isso, Senhor, nós nos aproximamos de Ti e Te pedimos em nome e por amor de Jesus que Tu tenhas piedade e misericórdia de nós e nos dê o seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é essa vossa sincera confissão. Todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento queremos ler o Salmo para o culto de hoje. E hoje é o Salmo de número 23. Um salmo muito conhecido para cada um de nós e um salmo tão importante também para os nossos lares cristãos e provavelmente um salmo em que as nossas queridas mamães muitas vezes recorrem a ele nas suas aflições, nos seus momentos de angústia no seu dia a dia. Nós iremos fazer a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos. E após a leitura do Salmo, nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém.
Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor de teu rebanho, concede-nos teu Espírito Santo, para que ao ouvirmos a voz de nosso pastor, possamos reconhecer aquele que chama a cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 35, e esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Assim encontramos registrado. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Até aqui as palavras da primeira leitura para o culto de hoje. Segunda leitura encontramos em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17. Leitura bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, onde encontramos assim registrado: Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas,
e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Até aqui a leitura de Apocalipse para o culto de hoje. Neste momento nós iremos realizar a oferta das sacolinhas das servas, uma oferta destinada das mulheres da nossa congregação para a Liga de Servas Luteranas do Brasil. E nós, durante este momento, iremos cantar o hino Com Tudo o que Somos e Temos. Convido a congregação a se colocar em pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, qual encontramos registrado no livro de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 10, versículos 22 a 30, onde encontramos assim registrado. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou:
Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Até aqui as palavras da leitura do Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Convido a cantarmos o hino Ó Jesus Bendito, e durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Janete. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que iremos refletir nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 35, destacando o seguinte para a nossa reflexão: o exemplo de Paulo para os nossos lares. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste final de semana, nós comemoramos o Dia das Mães. Uma data onde nós exalamos todo o amor pelas mães, presentes nos nossos lares, presentes na nossa vida, um amor que nós reconhecemos que vem das mãos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Também é importante quando nós celebramos esta data, que está em nosso calendário civil, isso quer dizer no nosso dia a dia, todas as pessoas celebram isto, notamos no nosso comércio, notamos na nossa sociedade, olhamos isto no dia a dia e então reconhecemos como nós somos abençoados por podermos lembrar desta data. Mas quando nós lembramos do Dia das Mães, nós também devemos lembrar do nosso Deus, pois Ele criou o homem e a mulher e podemos dizer que Ele institui o Dia das Mães quando Ele dá a ordem para Adão e Eva. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E então ele também dá a ordem e diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Devemos sempre lembrar, sempre estar com Deus presente
quando nós celebramos o Dia das Mães. Devemos sempre agradecer ao nosso querido e bondoso Deus por termos nossas mães, por convivermos com elas e, sobretudo, pelo exemplo de amor e de carinho que nós recebemos das suas mãos. Mas nós nunca devemos colocar as mães num patamar acima do nosso Deus. Elas são importantes, são fundamentais dentro da nossa sociedade, mas elas não morreram na cruz para nos salvar. Isso foi a obra do nosso Salvador. Assim como quando lembramos na Páscoa, nós também não devemos colocar ali a figura do coelhinho acima do nosso Salvador. E todas as outras datas do nosso calendário, o nosso Senhor e Salvador Jesus tem que resplandecer. Ouvimos na leitura de Apocalipse: ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Assim seja, que nós possamos sempre dedicar ao nosso querido e bondoso Deus a honra, a glória que Ele recebe, também no Dia das Mães. Mas por falarmos então do Dia das Mães, queremos refletir sobre a importância em nossos lares, não só das nossas mães, mas sobretudo da palavra do Senhor. E então queremos olhar esta leitura de Atos dos Apóstolos, este exemplo do apóstolo Paulo no seu trabalho em Éfeso, e olhar o que ele reflete em nosso lar. O que ele esteve acontecendo, principalmente através das nossas mães. O primeiro versículo que eu destaco é o versículo 19, onde Paulo diz assim: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. Devemos reconhecer nossas mães como servas do Senhor. E acabamos de cantar o hino das servas, né? Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. As nossas servas, as nossas mães, têm o trabalho de servirem ao Senhor no seu lar, juntamente com os pais. Aqui não queremos tirar a responsabilidade e o trabalho dos pais, pois o lar ele deve ser formado por pai e mãe. É sempre importante lembrarmos isso. Mas hoje, de maneira especial, queremos destacar a função, o trabalho das mães em nosso lar. Fiz o meu trabalho, aplicando aqui para as nossas mães, como serva do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. Provavelmente nossas mães, as mamães que estão aqui presentes, já choraram muito em seus lares. Provavelmente tiveram que passar por muitas dificuldades. Como eu disse, lembrando do Salmo, lembrando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembrando que é Ele que nos conduz nos momentos de dificuldade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Ainda que muitas vezes, como mães, meus filhos não me obedeçam, eu não devo ter medo. Eu devo agir com humildade, ensinando o que o Senhor quer que eu ensine, como uma mãe cristã. Por isso é tão importante olharmos o exemplo do apóstolo Paulo ao trabalhar numa congregação e trazer também para os nossos lares, que são uma extensão da nossa congregação. E então, as mães cristãs, elas trabalham para o Senhor e devem trabalhar com humildade, lembrando que elas são representantes do Senhor. O que nós falamos, ensinamos, deve estar de acordo com a ordem do nosso Senhor, a sua palavra, pois assim nós teremos até mais autoridade para ensinar, pois não somos nós seres humanos que estamos ensinando, mas sim a palavra do Senhor.
Depois o outro versículo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês anunciando o Evangelho. E ele ainda completa, ensinando publicamente nas casas. Mas eu quero dar o destaque para que nós, como filhos, lembremos tudo que nossas mães já fizeram e ainda fazem para nos ajudar, principalmente anunciando o Evangelho, principalmente nos trazendo a fé, quando ainda éramos pequenos no batismo, e depois nos fortalecendo nesta fé, e muitas vezes nos chamando a atenção, puxando a nossa orelha, mostrando os nossos erros, para que nós tenhamos o perdão do Senhor em nossa vida. Nós devemos agradecer por tudo que foi feito pelas nossas mães, que nos conduziram para hoje estarmos aqui, na casa do Senhor, para louvar e agradecer e sermos fortalecidos por Ele. Depois o apóstolo Paulo afirmou: eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Esta é realmente uma das tarefas da mãe e do pai. Dizer com firmeza que nós, filhos, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Não de um ou de outro, de todos. Principalmente do pecado da incredulidade ou do pecado do desvalorizamento do nosso querido e bondoso Deus. Pois ao desvalorizarmos Deus, tudo mais que Deus nos ensina é desvalorizado. Quando nós não reconhecemos a importância do nosso Salvador em nossa vida, e que nós nos reunimos na sua casa para adorá-lo, para agradecer todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, nós estamos desvalorizando a sua morte na cruz. Por isso, como líderes de lares, como pais e mães cristãs, avós, avós, tios, padrinhos e assim por diante, nós devemos dizer com firmeza, apontar com firmeza e clareza a necessidade do arrependimento e mostrar que é necessário voltar a Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Confiar, acreditar, saber que a criação de Deus é perfeita, saber que a vontade de Deus para cada um de nós é perfeita. E ao olharmos em nossos lares, lembrarmos e vermos a figura das mães no lar cristão, lembramos que isto é da vontade do Senhor. E devemos agradecer a Ele por isso, e agradecer todas as vezes que as nossas mães nos chamaram a atenção, nos corrigiram, e muitas vezes até nos deram umas palmadas, e que ainda muitas vezes, talvez foram poucas, merecíamos mais. Mas agradecermos quando elas com firmeza nos mostraram os nossos erros. Porque só mostra o erro quem ama. E assim as nossas mães em nossos lares, como o apóstolo Paulo na congregação de Éfeso, mostrou os erros por amor, para que aqueles que estavam sendo corrigidos o fossem para o seu perdão, para o seu arrependimento. Depois nós adiantamos ali até o versículo 24, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quantas e quantas vezes nós não observamos nos nossos lares, ou experimentamos como mães, não dar valor à sua vida, mas sim valorizar a vida do filho a mais, fazendo todo o necessário e até passando noites em claro por causa dele,
Mesmo precisando dormir, a mãe, quando o filho está doente, ela não sai do lado da cama do seu filho. Às vezes ela nem se alimenta. Às vezes ela definha em amor aos seus filhos. Muitas vezes ela não dá valor, o mínimo valor para a sua vida, mas ela quer completar a sua missão. E a missão da mãe é fazer com que o seu filho, sua filha, seja ensinado no trabalho de Deus. Seja ensinado o amor de Deus. Nossa missão como pais aqui neste mundo não é garantir que nossos filhos apenas tenham um bom estudo, tenham um emprego, tenham onde morar. O nosso maior trabalho, a nossa maior missão aqui neste mundo é que nossos filhos sejam consagrados ao Rei Jesus. Que ouçam realmente a voz do bom pastor Jesus e digam: nada me faltará. Feliz é a mãe que pode olhar para os seus filhos e verem filhos consagrados no trabalho do Senhor. E se por acaso ainda estão mais ou menos assim, e se nós temos oportunidades ainda de anunciar, nós devemos voltar ao versículo anterior. Devemos falar com firmeza, com clareza, que aquele que não está no caminho do Senhor deve arrepender-se desse caminho, deve arrepender-se dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Mas quando o apóstolo diz que ele não dava valor para a sua vida, ele estava querendo dizer que ele se preocupava em anunciar a palavra do Senhor. E aqui nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo corria riscos de ser preso por anunciar a palavra do Senhor. E, de fato, ele o foi. Mas ele não parou de anunciar a palavra de Deus. E como mães e pais cristãos, talvez nós não iremos preso por falarmos de Deus para nossos filhos. Mas o que pode acontecer é que nossos filhos não queiram ouvir o que nós vamos ensinar. Que os nossos filhos desprezem o nosso ensinamento, a nossa palavra, e até cheguem a nos considerar quadrados, caretas e tantas outras coisas. Mas nós devemos continuar firmes e anunciar a boa notícia da graça de Deus. Afinal, esta é a nossa missão. Este é o trabalho e este é o privilégio que Deus dá para cada lar onde se tem uma criança a ser ensinada os caminhos do Senhor. Um caminho que conduz para a salvação eterna, pois ele passa por Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Depois segue adiante o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Qual é a nossa responsabilidade como pais? Qual é a responsabilidade da mãe cristã em nossos lares? Quanto tempo ela vai estar? Isso não sabemos. Mas uma coisa nós devemos estar certos, que os nossos lares são felizes quando as nossas mães fazem o seu trabalho, quando elas são servas do Senhor e anunciam todo o plano de Deus. Como são felizes os nossos lares quando os pais assim o fazem. Que os filhos também testemunhem para os seus pais. Que nós compartilhemos este amor e dediquemos a nossa vida ao Senhor. E tenhamos a certeza de que, se eventualmente alguém se perder, isto é, abandonar a fé, deixar de crer em Jesus, seguir outros caminhos, nós não teremos culpa disso, pois nós fizemos a nossa parte. Nós ensinamos o amor de Deus. Nós não somos responsáveis. Afinal, a salvação ela é individual. Cada um de nós vai se salvar ou ser condenado pela nossa fé ou falta de fé.
Mas quando nós amamos alguém, e não há nada maior do que dizermos na data de hoje, do amor da mãe pelo filho e do filho pela mãe, que realmente nós proclamemos o amor de Deus. Seja ao recebermos o feliz Dia das Mães como mamães, nós anunciemos o amor de Deus para os filhos, ou ainda, quando nós formos dar um feliz Dia das Mães para as nossas mães, nós também lembrarmos, Jesus é o nosso Salvador. E o maior amor que nós podemos dar é compartilhar a certeza da salvação eterna. Pois uma coisa nós podemos dizer bem claramente: nós queremos estar no céu juntamente com nossas mães, juntamente com nossos filhos. Por isso nós temos que anunciar esta palavra, nós temos que proclamá-la, e nós temos que estar com a consciência tranquila de que nós fizemos o que estava ao nosso alcance, para que o amor de Jesus fosse presente em nossos lares, em todos os nossos momentos. Caminhando para o final, o apóstolo Paulo escreve assim: pois eu sei, apóstolo Paulo fala assim, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando, e lembrem que durante 3 anos de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Provavelmente nós não iremos estar em companhia dos nossos filhos até o final da nossa vida. Talvez não tenhamos, como o apóstolo Paulo, a certeza de que nós não vamos mais ter contato, mas nós sabemos que um momento ou outro nossos lares, eles se multiplicam, né? Como Deus disse, importa que o homem se una à sua mulher e deixe o seu pai e a sua mãe. Esse é o fluxo natural da vida. E nós temos que preparar os nossos filhos, os nossos lares, para o possível aparecimento de lobos ferozes, de pessoas que querem nos desviar da fé, de pessoas que querem consumir a nossa vida para estarmos longe de Deus, tomando o lugar de Deus em nossas vidas. E lembrar quantas e quantas vezes nós ensinamos ou fomos ensinados, chorando, o que cada um deveria entender, aprender, estar apegado à palavra do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: fiquem vigiando, estejam alertas, estejam atentos quanto à fé de vocês. Não abandonem esta fé, não deixem Deus de lado. E eu concluo com o versículo 32 que diz: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhe as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Nós somos entregues nas mãos de Deus pelos nossos pais, quando nós somos batizados. Ali nós passamos a pertencer a Cristo. Ali nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Talvez alguns mais adiante passam a pertencer mediante a ação da palavra de Deus no seu coração. Mas nós devemos sempre entregar aos cuidados a nossa família, sejam nossos pais ou nossos filhos, nas mãos de Deus. Pois Ele é o nosso bom pastor. Ele nos conduz em pastos verdejantes. Ele leva a nossa alma para o descanso. Ele nos conforta. Jesus está de braços abertos a nos convidar: vinde, pois, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é bom nós termos esta certeza em nossa vida, e como é bom nós podermos passar esta certeza também para aqueles que nos são queridos. Feliz é o lar onde a mãe cristã testemunha o amor de Jesus.
Feliz é o lar cristão, onde todos juntos agradecem, onde todos juntos vivem a fé, onde todos juntos vivem o perdão, perdoando e pedindo perdão. Quando nós celebramos o Dia das Mães, não podemos tirar a palavra do Senhor dessa nossa celebração, pois sem a presença do nosso Deus no Dia das Mães, ele se torna um dia vago, ele se torna um dia vazio. Me perdoe, ele se torna um dia como outro qualquer, um dia que nós devemos pegar e jogar fora, lixo, pois nossa vida sem Deus é assim. Por isso, ao celebrarmos o Dia das Mães, vamos agradecer por tudo que Deus tem feito através desta figura em nossos lares. E aquelas que são mães cristãs, além da responsabilidade, têm o privilégio de poder anunciar o amor de Cristo na cruz, o amor que conduz para a salvação eterna, o amor que é muito mais importante que qualquer faculdade, qualquer casa, qualquer prato preferido que façamos para os nossos filhos. Queridas mães cristãs, tenham um feliz e abençoado Dia das Mães, na certeza de que o Senhor Jesus as concedeu este privilégio e também as guia e fortalece nesta tarefa tão importante. E aos filhos, que nós valorizemos nossas mães como o presente do Senhor que elas são, e valorizemos e as respeitemos como a autoridade que Deus constituiu em nossos lares. Por isso, que todos nós tenhamos um abençoado e um feliz Dia das Mães neste final de semana. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Só ainda fazendo uma observação, as palavras do Credo Apostólico são palavras maravilhosas para nós, pais, ensinarmos aos nossos filhos. Então, também palavras maravilhosas para nós agradecermos às nossas mães pela fé que ela nos colocou a oportunidade de termos
com a ação de Deus em nossa vida. Nós vamos agora prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também onde nós agradecemos por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Destaco o versículo 6 do Salmo 23. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ofertarmos ao Senhor é nós mostrarmos que realmente nós confiamos que a bondade e o amor de Deus estarão conosco todos os dias e que nós queremos, com as nossas ofertas, auxiliar, tendo o privilégio na manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, onde nós temos a casa de Deus para nós nos reunirmos em nossos cultos e em outras atividades. Durante nós cantamos o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Nesse momento nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Queremos incluir os seguintes pedidos da nossa congregação, além de orarmos pelo Dia das Mães. Queremos orar pela dona Alice Poerner, está na recuperação do seu acidente que sofreu, foi atropelada. Também queremos orar pelo Gilmar Guadagnin. Gilmar, ele é filho do Hilário e da Cirlei Guadagnin, e ele está internado na UTI em Cuiabá. Então nós vamos estar orando ali pelo Gilmar, para que Deus esteja abençoando, fortalecendo ele e também esteja a abençoar seus familiares. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com o nosso Deus em oração. Após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, colocamos na oração do Pai Nosso. Onipotente Deus e Pai Celestial, doador de todas as dádivas e Senhor absoluto sobre todas as coisas, nós te louvamos por podermos estar ao lado dos irmãos e irmãs numa grande família, unidos pela mesma fé e sendo instruídos pelo mesmo Espírito Santo. Dá que a nossa adoração, tanto no culto aqui como em nossa casa, sozinhos e em família, seja cada vez mais intensa e verdadeira.
Abençoa a pregação e a adoração da Igreja Cristã em todo o mundo. Abençoa a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para que em todas as congregações e locais de culto, o teu povo esteja sempre reunido em adoração verdadeira, e que os frutos do arrependimento sincero sejam visíveis. Que cada congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil cumpra o seu objetivo maior: anunciar a mensagem que pode salvar almas, pelas quais teu Filho Jesus se sacrificou morrendo na cruz. Abençoa o trabalho das nossas mãos, para que possamos usufruir do mesmo na época própria. Abençoa também as nossas autoridades, para que consigam administrar da melhor forma possível o que tu confiaste às suas mãos. Abençoa as pessoas que são membros da nossa congregação, mas que hoje não puderam se fazer presentes aqui em nosso meio. Faze com que as pessoas valorizem cada vez mais a tua palavra, os cultos e a Santa Ceia. Sabemos que o mundo não quer ouvir este testemunho. Por isso, Senhor, aperfeiçoa em nós a fé por meio da palavra e dos sacramentos. Faze-nos participantes constantes destas bênçãos que nós temos, e que nunca as deixemos de lado. E age com a tua palavra em todo o mundo, para que cada vez mais pessoas reconheçam em Cristo o seu Senhor e Salvador. Senhor Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que derramaste sobre as nossas vidas até o presente momento, especialmente através da nossa família. Ajuda-nos para que sempre possamos ser uma bênção dentro da nossa família, e que a nossa família também sempre possa ser uma bênção para todos nós. Ajuda-nos a usar cada vez mais a tua santa palavra e termos mais vontade de recebermos a tua ceia, para que assim possamos sempre ser mais abençoados e fortalecidos por ti. Obrigado por nos teres enviado Jesus Cristo para vir ao nosso encontro, dando-nos a certeza de que tu te interessas por nós, tu queres estar conosco, tu fazes questão de nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, e principalmente que em ti podemos sempre ter consolo, conforto e socorro bem presente. Sê tu sempre o nosso bom pastor. Olha com amor para as pessoas acamadas, enfermas e hospitalizadas. Dá ânimo, força e paciência a todos os que estão cuidando de alguém enfermo, para que consigam cuidar do mesmo com muito amor e carinho, facilitando assim a vida dele. De maneira especial, Senhor, queremos colocar nesta oração o Gilmar e a Dona Alice. Tu sabes, Senhor, o que estes teus filhos estão passando. Pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre eles, abençoando os tratamentos, restabelecendo eles. Senhor, nós pedimos que a tua vontade seja feita na vida deles. Também, Senhor, pedimos, fortaleça os seus familiares, para que estejam sempre certos e confiantes da tua presença, juntamente com eles, neste momento de dificuldade, de aperto e de tribulação. Querido Deus, olha para todas as mães em nossa cidade, em nossas cidades, estados, e também em todos os países do mundo. Querido Deus, abençoe para que as mães possam ser valorizadas como teus instrumentos no ensino e no cuidado do lar. Abençoa, Senhor, as mães para que propaguem o teu amor salvador aos seus filhos, mostrando a eles a necessidade de uma vida apegada e firmada em Cristo como único e suficiente Salvador. Fica conosco nesta nova semana e acompanha-nos de volta aos nossos lares e na volta ao nosso trabalho. Ajuda-nos a mostrar para as pessoas com as quais convivemos que somos teus filhos e que tu estás conosco. Tudo isto nós te pedimos, ó Deus, por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Vinde, pois, tudo está preparado. Poderoso Senhor nosso Deus.
companhia em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos somar a compreensão. Mas mais valioso do que tudo é o amor. O amor.
porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras do apóstolo Paulo, registradas em 1 Coríntios 11, 26. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. De maneira especial, Senhor, pelo fortalecimento da nossa fé, para que realmente nós Te ouçamos como nosso bom pastor, cientes de que em Ti nada nos falte. E assim, Senhor, nós também possamos testemunhar este Teu amor, esta Tua mensagem de salvação a todos que estão ao nosso redor, amando a Ti acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Querido Deus, isto Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Assim estamos nos encaminhando para o final do nosso culto. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Temos ao fundo os informativos disponíveis para quem ainda não tem. Estão ali ao fundo. Nossa programação para essa semana: amanhã nós temos culto no bairro Coab Jaime Campos às 9 horas, também celebrando o Dia das Mães. Na próxima terça-feira, estudo bíblico do grupo Adoração, na residência da dona Lídia Biderman. Quarta-feira, 19 horas, estudo do grupo Comunhão, na residência da dona Aira Varros. Quinta-feira, 19 horas, estudo bíblico no grupo Gratidão, na residência do Lívio. No próximo final de semana, irá acontecer dias 14 e 15, Congresso Nacional de Professores de Escola Bíblica, a parte aqui para o Mato Grosso, em Lucas, do Rio Verde. Lívio vai participar. Então, Lívio vai ser o nosso representante lá no Congresso. Então, ainda estava com uma pequena dúvida, mas aí ele confirma a sua presença. Por isso, no próximo sábado não terá escolinha bíblica lá no bairro Coab Jaime Campos. Mas no próximo sábado nós temos reunião de servas às 15 horas aqui na igreja. E o nosso próximo culto, no próximo domingo, dia 15, 8 horas, aqui na congregação. E às 19 horas nós teremos a reunião de jovens. Então, domingo que vem, reunião de jovens aqui na igreja. E ainda queremos destacar a programação especial dos 97 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, nossa GELB. Ela completa esses 97 anos no dia 31 de maio. E no final de semana, dia 28 e 29 de maio, nós estamos com uma programação especial. Então, dia 28, nós teremos o culto especial aqui na congregação. Após o culto, jantar de confraternização. Quem quiser participar, pode já ir nos informando para nós nos organizarmos. No dia 29, no domingo, 8 horas, nós teremos uma reunião especial aí. E também, meio-dia, um almoço de confraternização. Também, quem quiser participar, só dar o seu nome. Nós convidamos as juventudes de Campo Verde, de Jaciara e também de Rondonópolis para estar conosco aqui presente. Então, a programação, nós teremos jovens de outras congregações e também estamos conversando com as famílias que podem hospedar esses jovens. Então, também contamos com o apoio da congregação. Então, vamos juntos celebrar os 97 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Como vocês já viram, passou uma criança correndo aqui. Nós vamos ter a apresentação das crianças, uma homenagem aí para as mamães. Convido então as crianças a virem aqui à frente para a nossa homenagem às nossas mamães.
Muito bem, então esta é a nossa homenagem aí da Escola Bíblica para todas as mamães. Todas as mamães, mesmo as que não têm os seus filhos aqui na Escola Bíblica, se sintam homenageadas, abraçadas aí pelo nosso grupo de crianças aí, tão carinhosas, tão amorosas aí para com suas mães. Convido a congregação para concluirmos nosso culto cantando o hino Graças Dou por Minha Mãe. E após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo.